Quando o seu discurso está alinhado ao dos rivais, alguma coisa você está fazendo de errado. Torcedor palmeirense, comemore um título muito importante que é o Paulistão, o 27º título do Palmeiras, se aproximando cada vez mais do Corinthians, quem sabe ser o maior vencedor do Campeonato Paulista, mas uma evolução no time aconteceu e eu trago para vocês que você deve ter visto os jogadores comentando após o jogo sobre a importância da vitória, mas tem um detalhe muito interessante que eu quero conversar com vocês e eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários e também nesse vídeo se inscrevendo aqui no canal para a gente poder entender a tal evolução do Palmeiras. Não é que o Abel agora virou o melhor treinador do mundo e é perfeito e que o time tá tudo certinho, tudo alinhado, mas tem muita coisa boa que a gente tem que ver e, Lugó, esse vídeo vai para você com uma resposta. Seu discurso tá mais alinhado ao dos rivais do que do próprio torcedor que talvez um dia você deve ter tido aí no seu coração, mas hoje está se preocupando mais com o número de views do YouTube do que com a paixão do palmeirense. Bora pro vídeo pra gente discutir sobre isso. Então a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês, depois do vídeo patético do Ivan Moré, falando se o Palmeiras tivesse classificado pra jogar contra o Corinthians, se o Palmeiras não tivesse sido favorecido pela arbitragem, se não sei o que lá. E aí, pra espanto geral, né, eu acho que pra mim é uma loucura você abrir a live de um palmeirense, como no caso a turma do amendoim, e também o discurso era o mesmo. Se o Carlos Miguel tivesse feito coisa melhor, se o time do Novo Horizontino tivesse acertado melhor as finalizações, se o Palmeiras não tivesse feito tal coisa. E aí eu me pergunto, será que a gente tá aproveitando ser palmeirense? Ou a gente tá mais preocupado com o número dos views, o que as pessoas vão falar e esquecendo um pouquinho do lado do torcedor? Eu quero discutir aqui com vocês, não é que eu tô abelizado ou não abelizado, ou passando pano, ou... Cara, isso pra mim é um discurso muito raso, muito simples, e eu quero mais falar da paixão de um torcedor. Eu sou palmeirense desde que eu me conheço por gente, eu não tive influência de outras pessoas, não tive influência na minha casa, apesar do meu pai gostar muito de futebol. Meu pai é santista, meu irmão é santista e outras pessoas que até são palmeirenses não eram tão próximas de mim quando eu era pequeno. E um sentimento que eu quero trazer para vocês nos vídeos, e eu sempre falo disso de live, participando lá no NOQD, ou onde eu for participar de qualquer conteúdo do Palmeiras, é a paixão. Para mim, qualquer coisa do Palmeiras que eu for analisar, que eu for querer entender, eu vou olhar também pro lado da paixão. Hoje, como torcedor, eu tô realizado. O Palmeiras volta a ser campeão e eu gosto do Paulistão. Eu acho que é uma das competições das mais competitivas e das mais fortes que a gente tem aqui no campeonato, que a gente tem aqui, né, no nosso país. E é um dos campeonatos mais históricos, né? Quantas coisas já aconteceram no Paulistão. E eu tenho certeza que qualquer torcedor palmeirense, ou você, torcedor de outros times, que veio aqui pra secar, não deu certo. Aproveitem que, quem sabe no ano que vem, vocês possam voltar a ganhar ou participar, né? Santos e São Paulo praticamente já não conseguiram participar, né? E o Corinthians foi ali, né, na bacia das almas, conseguiu se classificar para... Um detalhe importante, tá? Todos eles jogaram fora de casa, ou seja, não tiveram nenhuma qualificação para poder jogar em casa o seu jogo, o que é bizarro também, mas mostra o valor do Paulistão, mostra a força de um campeonato diferente. Enquanto outros estaduais vão numa tendência muito fraca, muito ruim, você vê que o Paulistão tem todo esse charme, toda essa glória dos times pequenos podendo disputar. E assim, eu falei pra vocês disso, pra mim o Palmeiras já era campeão a partir do momento que passou pra final. Jogando com o Novo Horizontino, pra mim não tinha a menor chance do Palmeiras perder, porque é um time pequeno. Desculpa toda a história do Novo Horizontino, torcedores do Novo Horizontino, mas é um time pequeno. Então o time grande, com mais investimento, com mais estrutura, precisa sim ganhar. Ah, mas foi no chutão, foi na chuva, foi... Não me interessa. Tem que ganhar o Paulistão quando você joga com um time muito, mas muito menor do que o Palmeiras. E por incrível que pareça, era a primeira final do Novo Horizontino, né? Querendo ter chance de disputar um título. Muita gente dava até um certo favoritismo ao Novo Horizontino pelo histórico, né? Pela campanha que tinha sido feita e pelo 4-0 no jogo contra o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi lá e provou que o seu elenco tem valor, que tudo isso faz diferença na hora de ser campeão. E aí eu falei da questão do alinhamento de discurso, eu acho muito estranho. O Lugó vinha falando de pó royal, e de que o Carlos Miguel não sei o quê, e que a zaga não sei o que lá, e que o Abel não faz isso, o Abel não faz assado. Então,
Cara, o que que é legal você torcer? Eu gosto de fazer vídeo, gosto de trazer os conteúdos pra vocês, mas eu acho que é mais interessante a gente ficar feliz quando o time é campeão. Porque senão, se for só por fazer, pra poder você que tá aí do outro lado, ter uma reação positiva e validar aquilo que eu tô fazendo, sem olhar pro lado da paixão, cara, esqueçam. Eu jamais vou fazer isso. Isso eu acho uma loucura. E aí vem o patético do Ivan Moré, que participou de tantas coisas gigantescas, né, na Globo e não conseguiu ser ninguém. O cara que tem um canal muito flopado no YouTube, o cara vai abrir uma live, coloca 300 pessoas, pra um cara do tamanho dele, não é nada. Pra mim seria um sonho ter 300, 400 pessoas, mas eu nunca passei pela Globo, nunca passei por grandes mídias, não tive acesso à parte financeira ou à parte estrutural que o Ivan Moré teve. E aí o cara vem com o vídeo dos mais bobos, assim, simplórios, sem análise, só na base do si. E aí me pegou o lado torcedor, né? Quando eu vi a live do Lugó falando de muitas ressalvas, e aí pra complementar o vídeo do Ivan Moré, aí o lado torcedor meu aflorou e falou, cara, eu vou gravar um vídeo falando do Palmeiras, mas um vídeo com mais calma. Esperei passar alguns momentos ali pra poder vir aqui com a reação legal. E aí pra falar de coisa boa, tá? Eu falei que o time do Palmeiras estava em evolução e comento disso no começo do vídeo. Um detalhe importante que eu também quis trazer pra vocês. Eu falo que o Abel Ferreira precisa não atrapalhar o time em 2026. E o que que é isso? É fora Abel? Cara, eu acho que o Abel tem tudo pra voltar a ser campeão, consegue fazer tudo que ele já fez no passado, ele só não precisa querer ter a assinatura dele em tudo. E eu acho que esse ano, ou sei lá, esse período aqui de começo do ano, tem uma evolução que eu vi no time e eu trago pra vocês o trecho aí do Marlon Freitas falando numa entrevista na Cazé TV. Com toda humildade, né? Não tem como dois jogadores bons de bola não conseguir jogar junto, né? Acho que é difícil. É mais uma questão de estilo de jogo, de adaptação, né? Então a gente sempre fala, aí o Andrés, né, Paulinho também sabe disso, que a gente se cobra bastante pra gente ter a bola. Como são dois jogadores que gostam de jogar, que gostam do jogo, então a gente precisa ter a bola. E no meu ponto de vista, eu acho que está tendo essa mudança no estilo de jogo do Palmeiras. Né? Então, assim, ou foi porque o Marlon chegou, ou foi porque o André, porque o Paulinho. Não, é todo mundo. A gente sabe da nossa qualidade, sabe a qualidade do nosso elenco. Então, eu acho que é mais um ato de coragem, da gente colocar a bola no chão, da gente potencializar o elenco que a gente tem, para que a gente possa desfrutar, cara. Eu acho que o nome é esse, desfrutar. A gente que foi questionado, né, sobre a marcação do Palmeiras do tal camisa 5, e eu vi em vários grupos aqui de Palmeiras, dos amigos, de pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto, falando do tal camisa 5, e aí vem um questionamento do Marlon Freitas, e aí é onde tá o meu ponto de evolução desse Palmeiras. Ele falou pro Andrés, né, ali conversando com a galera ali na resenha, de a gente quer ter mais a bola, e ele não falou que isso era uma instrução do Abel. E eu achei legal isso porque, na maioria das vezes, o jogador se protege atrás do treinador, falando, o treinador pediu isso, o treinador pediu aquilo, o treinador quer isso. E aí ele, pra mim, houve uma sinceridade e aí é um dos pontos de evolução. O Palmeiras está com jogadores mais maduros e isso é interessante. Quando você tem jogadores com essa mentalidade, por exemplo, o Marlon Freitas, de chegar e não sentir o peso da camisa. O próprio Andréas também, que é um cara diferenciado. O Carlos Miguel também chegou, apesar de muita gente falar do Carlos Miguel ser inseguro, de ter cometido uma falha. Acho que sim, cometeu uma falha, mas é um goleiro que relativamente começou a sua carreira agora, né? Tem pouco mais de 50 jogos, eu não sei nem se completou os 50 jogos ainda. Mas, cara, é um bom goleiro. Você vê que na outra final lá, na primeira parte da final, ele defende um pênalti ficando no meio, que é um nível de concentração muito grande pra goleiro, porque normalmente você já afobado, já pula e o cara faz o gol, às vezes num chute muito errado. Então, pra mim, o Carlos Miguel é um goleiro de segurança. Vai ter falhas? Vai ter falhas, e falhas como a que ele teve. A parte baixa dos atletas muito altos, o Carlos Miguel é um goleiro de mais de 2 metros, até abaixar, normalmente é um goleiro que comete essas falhas baixas. E de novo, campo tumultuado, final, pressão, um monte de coisa acontecendo, eu acho que é uma falha muito da aceitável. E não foi comprometedor pro jogo. Quando precisou dele, ele tava lá fazendo defesas importantes. Mas esse cenário de não se apaixonar pelo jogador é muito complicado, e aí é o que eu falo das evoluções. Pra mim, essa questão de maturidade dos atletas é muito legal, muito bom ver isso. E o outro ponto de evolução que pra mim é o que vai fazer a diferença pro Palmeiras em 2026, poder sim disputar os títulos, e eu acho que o Palmeiras foi bem em 2025 em chegar nas competições, tá? Não jogou um bom ano. Quando chegou na final da Libertadores, não fez uma boa final da Libertadores, foi muito ridículo. O final de temporada do Palmeiras
deixando quieto o Brasileirão, horrível, ridículo, não pode fazer isso. Só que o Palmeiras agora com pequenos ajustes, caso de Marlon Freitas, o Arias, o Carlos Miguel, a evolução do Vitor Roque, a evolução do Flaco Lopes, eu acho que o Palmeiras tem tudo para chegar disputando todas as competições. Para chegar de novo numa final de Libertadores, para chegar, quem sabe, na final da Copa do Brasil, que já faz um tempo que o Palmeiras não chega, e quem sabe ser campeão brasileiro. Calendário tumultuado, outros times, no caso o Flamengo, por exemplo, vivendo altos e baixos com a troca de treinador. Eu acho que é um cenário muito favorável ao Palmeiras, que já está um passo à frente dos outros times em evolução. E aí é óbvio que quem gosta de um futebol mais bonito do Palmeiras não vai ver. Eu gostaria de ver um Palmeiras onde trocasse mais a bola, que tocasse mais a bola, que tivesse mais envolvimento no jogo. Só que, é como eu falei, a evolução pra mim é o mental dos caras e esses caras quererem dar o resultado dentro de campo, esses caras quererem ficar com a bola. Não é uma instrução do Abel ficar com a bola, mas esses caras como o Marlon Freitas e o Andrés Pereira vão fazer com que o Palmeiras domine mais o jogo, domine mais a bola. E isso pra mim é uma evolução muito grande em relação ao ano passado. Lucas Evangelista foi perguntado se tinha título, não tinha, conseguiu o primeiro. Maurício também não tinha títulos, já conseguiu o seu primeiro. É construída uma casca muito legal em cima desses jogadores. Eu acho que em 2026 a gente tem muito tempo para ser feliz. E vamos curtir. Mesmo com várias críticas ao Abel Ferreira, que eu também tenho, eu acho que é momento de curtir, de aproveitar essa evolução, que pode ser pequena, mas pode ser o suficiente para o Palmeiras levar, quem sabe, o Brasileirão, quem sabe a Libertadores, quem sabe a Copa do Brasil e o tão sonhado Mundial ser bicampeão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, um abraço e eu fui!